Salve, salve empreendedores! Professor Daniel Moscardo na área em mais um vídeo da série Explicando, dessa vez explicando Design Thinking ou Design Way. Galera, muito provavelmente você já deve ter encontrado muitos termos quando você começa a estudar sobre empreendedorismo, tecnologia, e são muitos termos em inglês, né, que a gente usa na nossa área, e obviamente que cada um deles tem um contexto e uma abordagem, mas se a gente não tomar cuidado, eles caem na mesma vala ali, onde a gente não consegue distinguir qual que é a verdadeira importância e como é que eu posso aplicar isso na minha carreira, no meu negócio imediatamente. Como vocês sabem, essa é a série Explicando, a gente mostra alguns conceitos de forma rápida e simples para você entender para que eles servem e ter mais uma carta na manga para você inovar aí na sua empresa ou na sua profissão. Beleza? Então vamos começar a entender. Primeira pergunta que não quer calar, obviamente, o que é, que raios, como funciona este treco de Design Thinking? Vamos lá? O que é Design Thinking? Design Thinking a gente pode dizer que é um conjunto de ideias e insights para abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análises de conhecimento e proposta de soluções. Beleza? Galera, eu sou o professor Daniel Moscardo, esse foi mais um Explicando, só que não, né? Galera, eu sei que as definições são muito importantes, porque elas foram muito estudadas e trabalhar essas definições é a gente conseguir compactar, né? Resumir de forma simples todo um conceito complexo. Mas é importante a gente saber como que a qualidade das perguntas muda a qualidade das respostas. Design Thinking é um conjunto de ideias e insights. Então ele é uma metodologia para você abordar problemas. Ele é uma nova maneira de resolver problemas. Beleza? Então qual que é a pergunta que resta? Qual é a diferença deste Paranauê? Exatamente! Gente, olha só como a qualidade das perguntas muda a qualidade das respostas. Se o Design Thinking é um método, uma abordagem em relação aos problemas, qual a diferença dele para o resto? Porque vamos combinar que a gente andou resolvendo problemas nos últimos tempos, né? Então, qual é a diferença dele? Em primeiro lugar, gente, eu quero começar respondendo essa pergunta para vocês com esta frase aqui, de John Lennon: a vida é o que acontece enquanto você faz planos. Galera, você imagina que nos últimos tempos nós tivemos uma revolução tecnológica absurda, né? A gente saiu de um mundo de mão única, onde falar com muitas pessoas era muito caro e também muito demorado, né? Muito difícil, né? Para um mundo onde a gente consegue falar com o mundo inteiro, quantas pessoas precisar, com um clique de um botão, com o nosso celular, com um computador que já está no nosso bolso. Então olha só quanta coisa mudou, isso revoluciona a quantidade de informações que a gente tem. Se a gente tem muitas informações, as coisas acontecem de forma muito mais rápida. Olha o que a gente está presenciando no mundo hoje, gente. A história não demora mais 15 anos para acontecer, demora 15 dias. E hoje a gente consegue aprender com as coisas que aconteceram há pouco tempo atrás, porque a gente começa, pela quantidade de informações, perceber essa mudança de forma muito mais significativa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se você começa a se aprofundar nessa área do empreendedorismo, dos negócios, você começa a perceber, por exemplo, que tem cases como aquele que o Eric Ries relata no livro dele, A Startup Enxuta, onde ele conta um caso que eles começaram a desenvolver um produto dentro da empresa e eles cada hora começaram a tentar, em todo momento eles tentavam deixar esse produto perfeito, né? Olha, eu vou colocar esse produto, vamos fazer essa mudança, vamos fazer isso que o público vai gostar e fazer umas pesquisas, e aí eles ficaram lá um tempão até tornar esse produto o mais perfeito possível, até que eles lançaram. Quando eles lançaram esse produto no mercado, gente, sabe o que tinha acontecido? As necessidades das pessoas tinham mudado. Eles demoraram tanto para fazer que o mundo mudou e quando eles lançaram já não precisava mais daquilo, beleza? Eu sempre faço uma pergunta, se você acompanha os nossos vídeos aqui ou de repente as nossas palestras e eventos, você já deve ter visto a gente perguntar sobre quando é o futuro. E o futuro é quando a gente começa a fazer as coisas de forma diferente. Repara, gente, a gente não consegue frear, a gente não consegue brecar a chegada do futuro. A gente consegue brecar a nossa evolução, mas a gente não consegue frear, não consegue brecar, parar a evolução do mundo. Isso é muito importante porque as coisas não acontecem no tempo que a gente espera. E a velocidade de reação
passa a ser nesse mundo novo um fator fundamental, uma habilidade fundamental para qualquer pessoa que está perseguindo um objetivo. Então, a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo planos. Você está fazendo planos e a vida está mudando, cara. Você está fazendo planos, se planejando para umas coisas e a vida está transformando aquilo, as circunstâncias são muito mais complexas e alheias àquilo que a gente pensa. Então vamos começar do início aqui. Nós podemos traduzir o Design Thinking como o pensamento de design. Beleza? Então, o que é o pensamento de design, Daniel? Vamos lá. O pensamento de design, gente, é uma forma, uma metodologia para abordar os problemas, porque os caras começaram a descobrir que os designers, vamos separar, gente, design, a profissão, a área, beleza? Designer, quem faz design, ok? Então, eles começaram a perceber que os designers, eles têm uma maneira de resolver problemas totalmente própria, né? E o que é essa maneira de resolver problema que os designers têm, que as outras profissões deveriam absorver? Em primeiro lugar, gente, olha que legal esse argumento aqui. Segundo uma pesquisa da IBM, os caras fizeram uma pesquisa para saber o que é que os grandes líderes das empresas esperam das suas equipes. Eles esperam 3 coisas simples, é óbvio que dentro dessas coisas, está resumido, tem um monte de outras coisas, né? Mas fundamentalmente o top 3 ali é criatividade, colaboração e comunicação. Gente, para pensar o quanto a gente peca, o quanto a gente erra e o quanto a gente sofre por não elaborar ou não aplicar direito nas nossas empresas ou projetos a criatividade, a colaboração e a comunicação. Olha a comunicação, gente. Theodore Levy escreveu sobre a miopia de marketing em 1964 e ele dizia que muitas vezes as empresas elas não sabem o que elas fazem. Elas não sabem que problemas elas resolvem. E todo mundo acha assim, pô, você acha que uma empresa não sabe o que ela faz? Que problema ela resolve? Né? A gente às vezes não sabe o que o departamento do lado faz, gente. Porque não tem comunicação, não tem colaboração. Criatividade, então, na resolução dos problemas, a gente ainda falta entender um pouco o que é esse conceito de criatividade, que criatividade é resolver problemas de forma simples, né? Resolver problemas com aquilo que você já tem na mão, é usar o seu potencial criativo para prover soluções. Veja só, é muito próximo da onde mora a inovação, né? Então, é importante a gente entender que a curiosidade, a criatividade e a inovação, elas são vizinhas de condomínio. Então, galera, é muito importante a gente começar a colocar isso aqui também no nosso dia a dia como com essa relação de proximidade. Beleza? Então, criatividade, colaboração e comunicação. Fica com essa manga aqui que a gente precisa ver aqui a opinião de Steve Jobs dizendo que design não é apenas como parece, design é como funciona. Então, está no conhecimento, no criativo comum, no senso comum, que design tem só relação com a beleza. E eu pensei isso durante muito tempo, eu achava isso também, que o design tem relação com a beleza, com a boniteza das coisas, né? Nossa, isso é bonito? Não, mas olha só, não é só como parece, não é só sobre bonito ou feio, sobre elegante ou brega. Não, a gente está falando sobre como que aquilo funciona. Para você ter design, você não precisa ser apenas bonito, é preciso ser bonito, é preciso ser funcional, é preciso ter significado, relevância para as pessoas que vão utilizar. Pessoas, gente. Agora a gente chegou no ponto certo. Para as pessoas que vão utilizar, olha só, design é colocar as pessoas no centro do processo. É possível que a gente está chegando em 2020, quase no meio do ano, quando eu estou gravando esse vídeo, e a gente está percebendo que ainda tem pessoas que não entenderam que os seus produtos, seus serviços são feitos para as pessoas, não conseguiram se colocar no lugar dos seus próprios clientes. É impressionante o quanto a gente vê de empresas e profissionais oferecendo serviços ruins porque não tem o mínimo de empatia para entender como é que os seus produtos e serviços são recebidos do outro lado. Design não é como parece, ou não é apenas como parece, é como funciona. Então vamos entender qual é esse pensamento dos designers na hora de resolver problemas. Para resolver problemas complexos, os designers colocam as pessoas no centro do processo de desenvolvimento. Ou seja, por meio de pesquisas, brainstorms, seleção de ideias, né? Vamos agrupar as ideias, vamos separar, prototipagem, gente. Prototipagem é a palavra-chave desta nova época que a gente está vivendo.
Porque prototipar é você experimentar soluções rapidamente. É você ter uma ideia e você conseguir viabilizar minimamente aquela ideia para que as pessoas consigam experimentar e te dar um feedback muito rápido. Não esperar ter que lançar, planejar e aí sim depois verificar se vai dar certo. Então, através desses métodos, os designers conseguem resolver problemas de forma coletiva, envolvendo grande parte da equipe, então você consegue vários pontos de vista e adotando uma perspectiva de empatia com todos, beleza? Gente, procure nosso vídeo também explicando o mapa da empatia, porque pode complementar sensacionalmente esse vídeo nosso aqui sobre o pensamento de design. Então, olha só, gente, o pensamento de design é uma forma de você solucionar problemas, onde você coloca as pessoas no centro do processo e, através de uma metodologia visual, você consegue desenhar, você consegue olhar para o seu pensamento. Então, vamos entender isso um pouquinho mais a fundo. Cara, esse cara aqui é o Tim Brown, ele é o cara, ele é o CEO da empresa que inventou esse Paranauê aqui. E ele diz o seguinte, que o Design Thinking é uma abordagem para a inovação. Olha só, abordagem para inovação. Ou seja, você está precisando inovar, está precisando resolver um problema, está com dificuldade, ela é uma abordagem que foca nas pessoas. Poxa, o seu produto, o seu serviço não são para elas. Usando as ferramentas do design para integrar necessidades e possibilidades. Olha só, gente, tem coisas que a gente quer, mas que ainda não são possíveis. Tem coisas que são uma necessidade, mas ainda não são possíveis. Ainda não é possível, né? Eu sou louco por uma máquina de lavar que lava, seca, passa, dobra e guarda-roupa lá no meu guarda-roupa. Então, eu sei que isso eu sei que até tem alguém pensando nisso aí, porque eu já vi algumas coisas assim. Mas olha só, é você conseguir integrar e ouvir as necessidades das pessoas e começar a pensar quais possibilidades eu tenho e entender de fato quais são essas necessidades. Para integrar as possibilidades da tecnologia, né, usando aquilo que você já tem, lembrando que não existe tecnologia velha ou nova, existem tecnologias que foram inventadas há muito tempo atrás que a gente não consegue deixar de usar. Está presente no nosso dia a dia até hoje. Não existe tecnologia obsoleta que não serve, existe tecnologia que serve, independente de quanto tempo que ela foi inventada. E integrar essas possibilidades com as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso. Então, é uma abordagem que olha por esse ponto de vista. Volta para esse ponto, gente, onde nós temos ali muitas informações, o mundo mudando cada vez mais rápido. E aí lembra como é que a gente fazia trabalho em equipe? Lembra como é que a gente fazia, por exemplo, plano de marketing? A gente fazia assim, fazia um documento grandão que ficava na gaveta de alguém ou pendurava na parede um dia ou fazia uma convenção para apresentar e depois ninguém sabia mais o que era, ninguém conseguia dar palpite, era um produto feito de um para muitos, ou seja, poucas cabeças ali, os gerentes, os diretores, os CEOs, os presidentes, decidindo o que talvez o cliente iria gostar. E muitas vezes sem ter o ponto de vista do cliente, sem calçar o sapato do cliente para saber onde é que aperta, para saber como é que incomoda, onde incomoda, quais são as dores e as necessidades. Então, foco nas pessoas. Ou seja, o design, quando aplicado ao planejamento estratégico, ou seja, na sua carreira ou no seu negócio, beleza? Que você precisa planejar com estratégia, independente da área que você esteja. Ele pode ajudar nos momentos de impasse, de dúvidas, ou então quando é preciso tomar decisões muito importantes sobre o que fazer ou para aonde ir. Então, gente, já pensou que o design, assim como a tecnologia, é da sua conta, sim, que a gente cresceu achando que design é só para quem faz designer, design é só para quem é designer e tecnologia é só para quem é do cara da tecnologia, do departamento da tecnologia. Estamos percebendo na marra que não é assim, gente, porque a tecnologia e o design conseguem dar velocidade para a gente resolver os problemas e prototipar soluções. Então, vamos entender qual que é a vantagem dessa história. A vantagem é que o Design Thinking permite você analisar os projetos de forma estratégica e visual e prática. Tá construindo e alterando qualquer item. Então vamos lá, gente. Lembra que eu falei que antigamente os planejamentos eram um documento que ficava na sala lá do chefão, do Big Boss, e você só ficava sabendo depois, você não tinha possibilidade de participar. E mesmo se você é o Big Boss, era muito difícil você envolver a sua equipe inteira na participação e na criação coletiva.
criatividade, colaboração e comunicação. Como é que a gente faz isso? Gente, essa é a história do Design Thinking. Ele tenta traduzir o pensamento de forma visual, para qualquer pessoa olhe e consiga, a partir de decifrar aquilo, de entender, ressignificar aquele quadro, aquele visual, aquele pensamento, aquele mural visual, ele consiga ter ideias e, mais do que isso, colaborar com o seu ponto de vista. Então, vamos entender, gente. Primeira coisa importante para a gente começar a trabalhar com Design Thinking é a gente entender que, para começar a fazer isso, nós precisamos de duas coisas principais. A primeira delas está aqui: pessoas. Legal? Então, as pessoas no centro do processo, o foco nas pessoas, diferentes pontos de vista para você ter diferentes perspectivas e diferentes formas de resolver o problema, porque é muito comum a gente ter esse tipo de percepção, né? Um produto ou um serviço que foi lançado e ele fracassou porque ele não teve o ponto de vista de verdade das pessoas, não teve uma equipe multidisciplinar diferente, as pessoas eram muito iguais, né? Então, uma equipe multidisciplinar onde as pessoas, além de serem multidisciplinares, têm disciplinas, competências diferentes, elas também têm perfis diferentes, perfis psicológicos, perfis de necessidades, perfis demográficos. Quanto mais você conseguir juntar um grupo heterogêneo, mais você vai ter resultados e uma perspectiva mais interessante. E além disso, gente, depois das pessoas, nós precisamos de post-its. Não vivemos sem post-its no Design Thinking, beleza, gente? Por quê? Nós vamos construir grandes murais, painéis, onde nós vamos traduzir pensamentos de forma visual. Então, o Design Thinking, como você viu nesse slide aqui anterior, a grande vantagem é você, por exemplo, colar os post-its. Olha só, tem post-it aqui no meu computador, tem post-it ali na parede, tem bloquinho de post-it aqui. É você conseguir reorganizar seu pensamento, gente, né? Então, ou coisa difícil de fazer, né? Quando você vê as pessoas com dificuldade de mudar de pensamento, não tem problema de mudar desde que seja para melhor. Viva! Galera, você pode simplesmente alterar, né? Reorganizar essas informações dentro dos seus quadros. Então, tem vários quadros, gente, tem vários canvas, tem várias formas de você prototipar com Design Thinking, mas o ideal é que você siga essas fases, que são fases muito interessantes, que permeiam todo o processo, independente de onde você vai trabalhar, mas que principalmente elas se intercalam. Você pode ver que tem a setinha saindo de um lugar, indo para o outro, porque você sai de uma etapa, você vai para outra etapa, você pode ter insights de uma segunda etapa dentro da primeira etapa e por aí vai. Então, o primeiro passo é você entender o ambiente que você está inserido, né? O que você está fazendo, quais são as pessoas que estão envolvidas, quais são as necessidades, né? Qual é realmente o mar, o oceano, onde tudo aquilo, né? O caldo onde tudo o que você está tentando resolver, o ambiente onde essas pessoas, esses problemas e as soluções se encontram. E aí, o segundo passo é observar. Observar, analisar, escutar. O processo de Design Thinking, gente, tem um processo de escutativa muito importante, né? Porque é muito fácil a gente influenciar as pessoas quando a gente está mediando um processo de Design Thinking. Então, tem um processo de você escutar, de você ouvir, entender, e depois disso você vai definir qual que é o verdadeiro problema. Porque depois de observar muito, você pode chegar à conclusão de que um problema que se aparentava de um jeito, se apresentava de um jeito, ele depois ele pode se transformar. É aquilo que a gente fala sobre problemas simples e problemas complexos. Problemas simples, você sabe aonde ele começa, sabe aonde ele termina. Os problemas complexos não, eles são muito grandes, é muito difícil de você enxergar a sua totalidade. Então, definir um problema é também um ponto estratégico muito importante, gente. Depois disso, começar a idealizar soluções. Olha, a gente pode começar a resolver desta forma, desta forma, desta forma, e vocês vão perceber que tem soluções que são mais baratas, tem soluções que são mais rápidas, tem soluções que são baratas e rápidas num equilíbrio. E aí você vai chegar a idealizar, né, a filtrar as principais soluções que sobraram dessa discussão e desse processo que está caminhando até aqui. O próximo passo é prototipar.
prototipar, ou seja, criar um protótipo, uma maneira desse pensamento virar uma coisa mais tangível. Então, se você está pensando em fazer um aplicativo, tenta desenhar como é que seriam as telas, aonde ficariam as funções, para que quando você contar para as pessoas, a função do protótipo, gente, é você contar para as pessoas, mostrar e validar a sua ideia. Por quê? Porque a gente tem algumas ideias e a gente fala assim, vou contar para alguém para saber se ela vai gostar, né? Se ela vai aprovar. Olha, eu estou pensando em fazer isso, né? E estou pensando em colocar isso, e vai ter um recurso assim, e vai fazer tal coisa, e a pessoa olha e ela está imaginando uma coisa totalmente diferente da minha. E ela olha e fala assim, nossa, legal. E depois, a hora que você realiza, não era nada disso, a pessoa nossa fala, estava imaginando uma coisa diferente. Então, o protótipo, você consegue validar com as pessoas. Então, imagina lá, você fez um produto, você pode prototipar qual que seria o tamanho, as dimensões, a embalagem, a pessoa vai conseguir olhar e sentir, falar, nossa, essa embalagem aqui é muito bonita, ou então é muito grande, ou não funciona, validar as ideias. Tem diversas formas de você prototipar, nós vamos fazer alguns vídeos também sobre isso. E a próxima etapa, gente, é você testar, né? Você pegar aquilo que você prototipou e pedir para que as pessoas testem, colher feedbacks autênticos e verdadeiros e validar a sua ideia. E a parte mais legal, gente, esse processo não tem fim. Depois de testar, você pode definir de novo um outro problema. Fala, talvez a gente tenha percebido outros problemas que a gente não tinha identificado anteriormente. Tá? Então você pode intercambiar essas etapas para alcançar os objetivos de forma mais rápida ou mais estruturada. E tem várias metodologias, gente, ou várias ferramentas do Design Thinking que você pode abordar na sua vida. Então imagina que eu colocasse um quadro aqui na minha casa, na minha sala, com essas etapas que eu acabei de mencionar. Entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. E eu começo então a colocar insights sobre, em primeiro lugar, sobre entender a situação. E eu vou lá e colo os post-its. Olha, estamos num ambiente onde os clientes são resistentes, onde o meu público tem baixa aquisição de tecnologia, ou então a cultura das pessoas ainda não está preparada para receber determinada mudança, qual a necessidade. Depois eu começo a observar e coloco os insights em outros post-its. Olha como você começa a perceber que daqui a pouco você tem um quadro de inspirações que qualquer pessoa vai poder colaborar com uma ideia e você consegue aproveitar as melhores ideias das melhores cabeças. Olha que legal, gente. As melhores ideias das melhores mentes. A gente tem a mania de querer fazer tudo sozinho. Design Thinking é justamente para quebrar isso aí, beleza? Galera, prototipem esse quadro aqui na empresa de vocês, na carreira de vocês, no quarto de vocês, no guarda-roupa de vocês. Eu fui prototipar uma vez numa empresa, tinha um armarião assim, eu usei cada parte do armário, cada porta do armário como uma sessão dessa do Design Thinking para a gente desenvolver. É isso, gente, você criar ferramentas para transformar um pensamento que está só na sua cabeça, ninguém consegue ver, enxergar e muito menos colaborar, de uma forma visual, fácil, simples, leve, que você consiga aproveitar o melhor de forma rápida e eficiente. Beleza? Gente, olha aqui um exemplo de um quadro desse que eu estou falando para vocês, que foi feito de verdade em uma consultoria, não foi a gente que aplicou esse caso aqui. Eu vou inclusive colocar outras fotos aqui das nossas aplicações de Design Thinking, mas é só um exemplo para vocês verem como que funciona um quadro de Design Thinking. Gente, olha só, vocês estão vendo que tem post-its amarelos, verdes e vermelhos e rosas? Né? Você pode entender que cada um desses aqui estão relacionados à mesma coisa. Ou seja, tudo que é da mesma cor diz respeito ao mesmo tema ou ao mesmo público, ok? É interessante você pensar que cada post-it desse poderia mudar de lugar. Simplesmente sair daqui, excluir, jogar no lixo, acrescentar outro, ou ele ir andando, mudando a estratégia, tá legal? Galera, esse a propósito é o Canvas do modelo de negócio. Nós temos um vídeo sobre este Canvas, especificamente se você quer aprender a gerar modelos estratégicos de negócio mais eficientes, com uma visão macro do que está acontecendo. Esta é a ferramenta. Nós vamos falar sobre isso, procura aí depois. Explicando Canvas, modelo de negócios. Beleza? Então tá aqui um exemplo para vocês. Eu sou o professor Daniel Moscardo, gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando que você pode compartilhar esse conteúdo, obviamente, faça isso. Ajude a gente a compartilhar conteúdo de qualidade com quem precisa e com quem está precisando inovar, quem está querendo fazer diferente.
E também não esquece, gente, que a gente tem um monte de curso gratuito online, a maioria deles são gratuitos, você tem vários outros de vários temas para aplicar na sua carreira e negócio. Não esqueça de procurar, deixar um comentário aqui pra gente sobre qual desses conceitos ou ferramentas você quer se aprofundar. E lembrando também, obviamente, que você pode marcar um horário para que a sua equipe, o seu grupo, o seu time, ou você mesmo individualmente, tenha um bate-papo personalizado e exclusivo com o nosso time de especialistas aqui da Empreendelab, onde a gente vai te ajudar de maneira fácil e prática a colocar essas ferramentas em utilização e com sucesso nos objetivos na sua empresa ou na sua carreira. Beleza? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse foi o Explicando Design Thinking. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!